Senhores, nesta apresentação vamos demonstrar para os senhores como fazer o processo de geração de arquivo SPED, SPED FD contribuições e SPED FD ICMS IPI a partir de arquivos XML SAT CFE, cupom fiscal eletrônico. Nós vamos mostrar o passo a passo como fazer o processo de geração deste arquivo utilizando a nossa ferramenta aí, o sistema SPED fiscal Sysconv, o gerador de arquivo SPED. Então vamos lá para a prática. Tem o sistema já aberto aqui, minimizado, Eu vou vir aqui na opção gerar SPED, aqui na opção cupom fiscal e aqui na segunda opção do submenu chamado cupom fiscal eletrônico XML SAT CFE. Quando eu clicar nesta opção, será aberto esta tela aqui, onde eu posso estar informando o CNPJ da empresa possuidora dos arquivos XML. Eu vou informar aqui o perfil, que a empresa está enquadrada na Secretaria de Fazenda do seu estado. Via de regra, as empresas estão enquadradas no perfil A, mas isso é muito relativo. Isso depende da Secretaria de Fazenda estadual onde cada contribuinte esteja localizado, Então tem aqui a questão do perfil A, perfil B, perfil C, O C é Simples Nacional, geralmente. Aqui eu posso selecionar o diretório onde se encontram os arquivos XML, selecionar o destino, onde eu vou salvar o arquivo SPED final, e aqui eu tenho algumas opções que eu vou comentar uma por uma. Então, em primeiro lugar, eu tenho alguns arquivos XML teste salvos aqui. Eu vou selecionar aqui o diretório, onde esses arquivos estão. Tá. Eu vou informar aqui, a data, mas antes da data também tem a opção de selecionar o destino. Como eu não selecionei o destino, o sistema automaticamente ele vai gerar na mesma pasta de origem, onde que estão os arquivos de origem. Mas eu tenho a opção de selecionar em outro destino, caso eu queira. Esses arquivos eu vou informar a data eles são do mês 7 de 2022. Aí aqui, nessas três opções, eu tenho a opção de selecionar se eu vou gerar um arquivo MIMP-SPED, se eu vou gerar um arquivo SPED CMS-PI ou um arquivo PIS e COFINS. Essa opção MIMP-SPED ela é mais usual para o contribuinte que está aqui em São Paulo, e utiliza um sistema de escrita fiscal conhecido como G5 Fênix, muitas empresas, escritório de contabilidade aqui no estado de São Paulo, utiliza esse software da Contimatic para escrita fiscal. Então eles têm um layout de importação própria, baseada no layout do SPED. O nome deste layout é MIMP-SPED e muitas empresas utilizam esta opção aqui para fazer a importação para dentro do seu software de escrita fiscal. No nosso caso, nós só vamos usar aqui a opção SPED CMS-PI e o PIS e o COFINS. Aí para as empresas que são restaurantes, que são hotelarias, que têm serviços agregados à venda no cupom fiscal, as empresas têm a opção de clicar nessa opção para eliminar as operações no CFOP 5933, que é a prestação de serviço conjugada com a venda de alguma mercadoria. Eu tenho a opção aqui de manter a tributação do cupom. Sempre quando eu deixo essa opção marcada, o sistema vai manter exatamente a tributação de ICMS e de PIS e COFINS que constam dentro do arquivo. O sistema permite ao usuário alterar esses tipos de tributações. Para que ele possa alterar, é necessário desmarcar essa opção. Se o arquivo tiver tudo certo, ele não precisa desmarcar. Agora, se ele quiser proceder a alguma alteração, é necessário desmarcar. No meu caso, eu vou deixar desmarcado no exemplo aqui, porque a gente vai fazer alguns testes aqui de alteração das informações. Eu tenho a opção também em relação à tributação do PIS e COFINS, do XML. O nosso sistema ele lê o NCM do produto e tributa o PIS e COFINS, classifica a tributação de PIS e COFINS conforme o NCM constante no produto. Isso ele faz de forma automática. Eu não quero que ele faça isso de forma automática, então eu marco aqui. Se eu marcar aqui, ele vai considerar a tributação de PIS e COFINS que está dentro do arquivo XML e não a classificação automática do sistema.
E ainda sobre o cálculo de PIS e COFINS, eu tenho a opção de fazer com que o sistema não efetue o cálculo de PIS e COFINS considerando frete, desconto, despesas acessórias, né, na base de cálculo, né, que só considere o valor do produto, por exemplo. Então tem a opção de fazer com que ele não leve em consideração essas despesas acessórias, né, despesa de frete, despesa acessória, acréscimo, desconto, seguro, se houver, enfim, todos esses dados adicionais, despesas, né, adicionais, né, ou os possíveis descontos ou abatimentos. Tem essa opção. Aqui eu tenho a opção que é mais comum, né? Porque tem algumas empresas que ainda estão emitindo, né, os XML e a base de cálculo de PIS e COFINS ainda estão vindo cheia, não está sendo feita a exclusão. O sistema ele permite que o usuário faça a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. E se já tiver feita a exclusão e eu clicar aqui, o sistema vai fazer duas vezes? Não, o sistema faz uma verificação. Se já tiver feita a exclusão, ele não exclui novamente. Então aqui, via de praxe, eu vou deixar marcada a opção aqui, né, para gerar o ICMS PI. Ele pede para eu selecionar um contador, né? O contador é o bloco 0100 no SPED, né, que é o cadastro de contadores. Então eu vou marcar aqui o cadastro de contador. O sistema vai carregar aqui o contador. Aqui eu tenho a opção de informar o código do município, é o código federal, o código do IBGE, e dependendo do estado que você esteja, o código de recolhimento do ICMS. De praxe, esse código aqui é o recolhimento padrão das operações normais do ICMS do estado de São Paulo. Aqui eu tenho a opção de selecionar se a minha empresa é lucro real, se a empresa é lucro presumido, se ela é simples nacional. Aqui eu tenho a opção de fazer a correlação por item e aqui a correlação por cupom, né? No nosso caso tem por item, eu vou mostrar para vocês já já como funciona a diferença entre elas, ok? Tá, então já expliquei as opções aqui. Caso os senhores tenham ficado com alguma dúvida, pode voltar o vídeo aí. Eu vou clicar na opção de correlação para prosseguir com o processamento, né? O sistema vai disparar uma mensagem informando que na próxima tela é possível fazer alterações, né? Então, aqui nessa tela que abriu, eu tenho na minha correlação, né? Essa tela é chamada de correlação de produtos, onde que está classificado todos os itens constantes nos arquivos XML de SAT. Então aqui eu tenho uma coluna com o código do produto, uma coluna com a descrição dos produtos, a unidade de medida, o CFOP, o CST de ICMS, a alíquota de ICMS, o CST de PIS e COFINS, alíquota de PIS e COFINS, natureza de receita para as operações que são isentas, monofásicas e alíquota zero, né? No caso aqui já tem dois produtos que o sistema identificou. No caso que é a água é um produto monofásico. Isso aqui é uma cerveja, também é um produto monofásico, né? Monofásico não, né? É um produto alíquota zero, na verdade, né? Já está sendo classificado aqui pelo sistema. Eu tenho o NCM, o CEFT, tem a opção de conta contábil aqui que eu posso informar também. Então, aqui eu posso alterar qualquer informação. Por exemplo, eu posso vir aqui e informar que este item é 5.405, não é 5.102. Posso informar que o CST de ICMS é 0,60, não é 000. Que a alíquota de ICMS é 00. Eu posso informar aqui que a tributação de PIS e COFINS é 0,4. O CST de PIS e COFINS, a alíquota é 0. E a natureza de receita, vou colocar uma natureza que não sei se existe, se não existe vai dar erro na hora da validação, né? Enfim, eu tenho aqui então algumas informações que podem ser alteradas, né? Inclusive eu posso verificar também aqui quanto que eu tenho de ICMS nesses arquivos XML que estão sendo processados. Se eu clicar aqui nessa opção, o sistema já me mostra.
CFOP 5405, tem tanto. 5102, tenho tanto. 5949, tenho tanto. Ah, eu quero ver o PIS e o COFINS. Eu tenho, ó, CST 04, R$ 225. CST 01, 17. CST 06, CST 09. Tem um pequeno resumo aqui, né? Eu tenho a opção de gerar relatórios em Excel. Esse daqui nós vamos demonstrar numa apresentação mais para frente, que nós vamos falar somente sobre os relatórios em Excel que o sistema disponibiliza, né? Ah, mas eu sou um supermercado, eu tenho 500 mil itens. Como que eu vou fazer para alterar isso daqui? Eu posso alterar no Excel, que é mais fácil. Como que eu altero no Excel? Eu posso clicar aqui na opção salvar. O sistema vai me informar onde esse arquivo está sendo salvo. Ele vai me informar aqui, ó, C, Syscom, Visped. Então deu a pasta clientes e ele me informou aqui. Eu vou dar um OK. O que que acontece? Se eu for lá na pasta, ó, C, Sysconv, SPED fiscal, clientes, onde ele me informou, essa planilha vai estar aqui. Então aqui eu posso alterar as informações do jeito que eu quiser. Por exemplo, eu quero que vários itens aqui seja deixa eu ver, acho que LT. Eu quero que isso daqui seja tudo 502, um exemplo. Aí eu posso copiar, né, e arrastar, né, sei lá, posso fazer várias alterações. Posso alterar aqui, sei lá, o 502. O que que eu quero? Eu quero colocar 0,40 aqui, sem alíquota de CMS. 0,00. Ah, o CST de PIS e COFINS. Isso não tem tributação de PIS e COFINS. Eu quero que seja 99. Posso também alterar o NCM, se for o caso. Posso preencher o SEST. Posso fazer o que eu quiser aqui nessa planilha. Posso fazer vários tipos de alteração. Eu fiz algumas alterações aqui, né? Inclusive, eu vou pegar esse último item aqui, vou colocar aqui a 5949. Vou informar que o CST é 0,90. Enfim, fiz algumas alterações aqui na planilha. Após eu alterar os dados na planilha, eu posso salvar esta planilha, eu posso fechá-la. Lá no sistema, né, ele vai permanecer do jeito que está. Se eu fizer as alterações no Excel, eu posso carregar aquele arquivo que eu alterei. Quando eu clicar em carregar, ele vai aparecer aqui para que seja carregado. Então aqui ele já vai me aparecer com as informações alteradas, ó, as alterações que nós fizemos. Ó. Último item 5949, 090. Eu só consigo fazer essas alterações se essa opção aqui atrás, né, estiver desmarcada. Manter a tributação de CMS do cupom. Ela tem que estar desmarcada, senão não consigo fazer as alterações. Senão, mesmo que eu fizer as alterações, elas não serão aceitas, né? Essa é a colocação correta que eu queria fazer. Feitas essas alterações, eu posso clicar na opção de confirmar. O sistema já me disparou a mensagem aqui, né? Vou dar um OK. E aqui eu já tenho a opção de gerar o arquivo. Quando eu clicar aqui em gerar o arquivo, o sistema vai me disparar uma mensagem, né? Uma mensagem de erro, o arquivo foi gerado com êxito. Ok, ele me informou o local onde esse arquivo foi criado, né? Ele me informou a pasta aqui, ó, pasta teste, o nome da pasta, o nome do arquivo, com data e horário que ele foi criado. Deu um resumo de caixas processados. Aqui também eu posso aproveitar e fazer a geração do arquivo do FD Contribuições. O processo é o mesmo, só preciso modificar aqui, ó, a opção. Mudei a opção. Vou clicar na correlação de produtos. O sistema vai disparar a mensagem avisando que na próxima tela eu posso fazer alterações. Vai informar que já houve algum processo anterior o processamento de XMLs para essa empresa. Se eu desejo recuperar a planilha que foi alterada,
Eu clico em sim, ele vai me trazer já os dados alterados, ó, o último CFLP aqui que a gente alterou. E aí aqui eu posso fazer novas alterações ou não. No nosso caso aqui nós não vamos fazer alteração. Eu vou clicar em confirmar, o sistema cria lá, sobrepõe novamente, né, aquela planilha de Excel que eu posso alterá-la. Vou dar um OK. Aí ele já vem com informação sobre as contas contábeis. Por quê? Empresa que é lucro real e que deve entregar o arquivo FD contribuições, ela tem que informar as contas contábeis, né? Então, quando eu der um OK aqui, o sistema vai me perguntar, vai me aparecer os itens e vai perguntar as informações das contas contábeis. Né? Muitos usuários não fazem nem ideia do que tem que preencher aqui, mas eu tenho que preencher para cada item da minha escrituração a natureza da conta, o tipo de conta, o nível da conta, o código da conta contábil, o nome da conta contábil, plano de conta referencial da receita e CNPJ do estabelecimento. Mas quais informações eu uso aqui? Aqui nós temos uma instrução, alguma instrução de preenchimento. Se eu clicar nesse botão, o sistema abre uma tela. Está bem pequeno isso daqui. Mas aqueles 4 campos é basicamente esses 4 campos aqui. Ó. 4 não, né? Acho que são mais, são 6 campos. O campo que tem a data, aí vem o código da conta, né? O grupo de contas, né? Onde 01 é ativo, 02 é passivo, 03 é patrimônio líquido, 04 é resultado, 05 compensação. Aí depois ele pede um indicador, se é definição, né? Se é uma conta sintética, se é analítica. Aí o nível de conta, né? Quantidade de subdivisões da conta. A codificação da conta, né? Que é o código. A descrição da conta. Aí eu tenho esse campo que é o código da conta no plano referencial da receita. Este não é obrigatório e o CNPJ também não é obrigatório, né? Então, essas informações eu posso preencher lá no sistema. Então, a natureza da conta. Se eu colocar aqui 04, ele é uma conta de resultado. 01 é uma conta de ativo. 02 passivo. 03 acho que é a conta de patrimônio líquido. E 04 é uma conta de resultado. Tipo de conta, sintético analítica. Analítica. Nível de conta, vou colocar nível 3. Código da conta. Só estou dando um exemplo, tá? 3. Descrição da conta. Só um exemplo. Estou ruim de digitação, hein? Aí, como eu disse, o plano de contas referencial não é obrigatório, só que se vocês tiverem, vocês podem preencher. E o CNPJ do estabelecimento. Então, tem essas informações aqui que eu posso estar preenchendo quando a empresa do lucro real, né? Via de regra, o correto é preencher. Lucro presumido não tem necessidade de preencher, né? A Receita informa, ela tem uma instrução normativa que permite que não seja preenchido. Só que para lucro real também tem usuários que preferem não preencher. Se eu clicar aqui na opção de confirmar, o sistema vai falar que ainda existe conta sem preencher. Aí ele pergunta se eu desejo preencher ou se eu não quero preencher. Se eu clicar que eu não quero preencher, o sistema ele cria uma conta fictícia lá, única, só para que o arquivo possa ser validado, né? E ele valida, né? Então eu vou pedir aqui para gerar, ele está fazendo a geração, já fez, né? Ele me informou aqui o caminho, o diretório onde o arquivo foi gerado. Eu vou dar um OK. Então eu tenho 2 arquivos SPEDs criados. Esses arquivos a gente pode testar a validação dele nos programas da Receita. Acho que eu tenho o programa aberto aqui, ó, tenho o SPED CMSPI. Aqui já tenho a pasta, deixa eu ver se é a pasta essa daqui mesmo, é pasta teste, o SAT, os cupons gerados, aqui o arquivo do SPED CMSPI. Se a gente alterou tudo certo, ele vai passar no processo de validação aqui, senão ele vai dar algum erro. Acredito que esteja tudo correto.
e acho que a gente consegue validar esse arquivo. O arquivo foi validado, ok. Aqui eu já consigo verificar a apuração do CMS, né? O valor de 538,42. Aqui eu consigo verificar aqui o livro, né, de CMS, ó. Inclusive com o CFAP que a gente alterou, ó, 5949, valor total. Se eu quiser um detalhamento do livro por documento fiscal, ele já me detalha aqui, ó, por numeração de documento. Se eu quiser ver dentro do programa como que está essa escrituração, consigo visualizar aqui também, ó. Aqui eu já consigo ver os dados. E é isso aí. Então, essa foi a validação no SPED CMS-PI.